Preparando o Domingo. Bem-vindo, bem-vinda, você que agora acompanha conosco o programa Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos refletir os textos do 14º Domingo do Tempo Comum. E cada vez que tomamos a Bíblia nas mãos, é sempre bom invocar o Espírito Santo. Afinal, é ele que nos inspira, que nos ajuda a compreender melhor e a aplicar à nossa vida aquilo que Deus nos ensina através das Escrituras. Por isso, vamos invocar o Espírito Santo de Deus, rezando. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Venha alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura de hoje é tirada do livro do profeta Ezequiel e diz assim: Naqueles dias, depois de me ter falado, entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Então eu ouvi aquele que me falava, o qual me disse: Filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes, que se afastaram de mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim, até o dia de hoje. A estes filhos de cabeça dura e coração de pedra, vou te enviar, e tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus. Quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes, ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Essa passagem do profeta Ezequiel nos recorda algo muito importante. Afinal, todos nós fizemos também uma experiência na vida daquelas pessoas que nos alertaram sobre algo que poderia dar errado, mas a gente preferiu ser um pouco cabeça dura e fazer do nosso jeito, sem escutar, sem colocar-se de fato de modo humilde a examinar as razões pelas quais aquela pessoa que estava ao nosso lado nos advertia dos perigos. E a gente pode imaginar os profetas como alguém assim, que caminhando ao lado das pessoas, viam por onde elas andavam e tentavam alertar: olha, este caminho é um caminho tortuoso, é um caminho que poderá trazer muito mais sofrimento do que alegria. E assim o profeta é aquele que: eu fiz a minha parte, pelo menos eu avisei. Quem quiser que faça o que bem entende. É um pouco isso, aquilo que a gente vê hoje aqui nessa passagem, porque afinal o profeta está, em nome de Deus, alertando para as consequências do mal. Mas de que mal se trata? Do que o profeta está falando? Neste ponto é importante entender que a profecia do Antigo Testamento praticamente se debatia com duas questões fundamentais. Uma era a idolatria, o esquecimento de Deus, a busca de ídolos. A outra eram questões ligadas à justiça, ao direito, à verdade. E tudo isso estava ali, formando um grande caldeirão que faz o profeta, então, dizer que Deus queixa-se do seu povo, dizendo: eles se revoltaram contra mim, eles e seus pais se revoltaram contra mim até o dia de hoje. E essa frase faz uma referência, portanto, aos antepassados, aos pais. Quer dizer, desde o início havia já uma rebeldia, uma resistência a acolher aquilo que Deus havia dado ao povo como regra de vida. Afinal, os mandamentos da lei de Deus não são somente restritivos da própria vida humana, como muitas vezes fica parecendo quando a gente fala assim, né, os 10 mandamentos. Mas entre os mandamentos estavam alguns que estavam voltados justamente para proteger a vida. E a proteger a vida não apenas individual, mas proteger a vida social. Portanto, os mandamentos não eram uma restrição da liberdade, mas umas regras que ajudavam a proteger aquela comunidade, proteger cada ser humano que fazia parte daquela aliança, dos males que seguir o próprio instinto poderia provocar. Isto é, se eu simplesmente cedo constantemente ao meu desejo de fazer somente o que eu quero, como poderíamos conviver? Como poderíamos construir família, sociedade, mundo do trabalho? É preciso muitas vezes ceder. Muitas vezes precisamos renunciar um pouco àquele nosso desejo forte de fazer somente o que a gente quer, para que a gente possa
fazer o que nós queremos, né? Conseguir fazer esse nós acontecer, este diálogo, esta convivência saudável que permite que a felicidade não seja individual, porque afinal ela não resiste quando é assim, não é? A felicidade individual, ela dura pouco. Somente a felicidade, quando é compartilhada, ela pode, de fato, provocar dentro da gente essa sensação gostosa de satisfação, de convivência, de vida. É a vida que brota quando a gente descobre o valor de viver junto, né? De trabalhar junto, de fazer junto as coisas. De renunciar, quem sabe, à vaidade, o orgulho, tudo aquilo que pode fazer a gente pensar que é melhor do que os outros. E parece que é isso que São Paulo vai nos alertar na segunda carta, ou melhor, na segunda leitura, que é também a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, que diz assim: irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois, quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. E aí São Paulo dá, portanto, a sua reflexão sobre esta dimensão humana, que cada um de nós experimenta, que é essa dificuldade, essa resistência que encontramos dentro de nós de buscar uma compreensão maior da vida como algo que se compartilha. A vida é algo que se compartilha. E aí a gente vê justamente o apóstolo Paulo, aquele que desbravava, portanto, novos territórios anunciando Cristo, reconhece que a vaidade poderia, de alguma maneira, destruir o bem que ele vinha fazendo naquelas comunidades. Nós não sabemos de que espinho se trata, o que poderia ser essa fraqueza a que Paulo se refere. Muita gente teve muitas ideias a esse respeito, mas ninguém pode dizer exatamente. Paulo não revela qual é o espinho na carne a que ele se refere. Quem sabe uma doença que limita os seus movimentos, quem sabe algo que é o seu jeito de falar, quem sabe Paulo tivesse algum tipo de problema de dicção, que fizesse as pessoas sempre buscarem que ele se repetisse, e com isso, quem sabe o quê? Com isso humilhava cada vez que tinha que também se expor. Isso o incomodava tanto que ele pediu a Deus que o deixasse. Mas tudo que importa aqui é que Paulo reconhece como uma fraqueza, como uma necessidade de contar com o outro, com a benevolência do outro. E neste caso, essa benevolência, acima de tudo, é a de Deus, que diz: a minha força te basta. E assim Paulo reconhece que é justamente expondo-se na sua fraqueza que ele permite, portanto, que o verdadeiro valor daquilo que ele faz apareça, que é o valor que vem da sua dedicação ao serviço do Evangelho. E aí a gente vê o quanto na primeira leitura e na segunda, aquilo que na primeira leitura é criticado como uma rebeldia, encontramos na segunda uma resposta, o remédio. Paulo, que nos oferece como remédio uma confiança ainda maior em Deus. Uma renúncia a si mesmo, a própria vaidade, para colocar-se nas mãos de Deus. Olha que bonito, que a gente descobre, portanto, que o contrário da rebeldia não é a mera obediência, mas é uma capacidade de compreender as coisas de outra maneira, de permitir que uma outra forma de ver nos dê a liberdade de agir conforme aquilo que na nossa consciência nós já conhecemos, que o bem vale a pena, ser bom vale a pena, é bom ser bom, não importa qual a circunstância. E é por isso, então, que a gente, ao ver essas duas leituras, somos encorajados, não é, a colocar, não em nós mesmos a nossa confiança, mas naquele que nos dá força, como Paulo fez. E aí o Salmo nos ajuda com a oração, que diz tão bonito, de modo tão bonito: os nossos olhos estão fitos no Senhor, tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Nós todos somos limitados, por mais que queiramos fazer o bem, sempre escapa dentro de nossas ações gestos egoístas, pensamentos maldosos, e assim o que importa é que nós nos mantemos fixados naquele que nos salva, isto é, naquele que nos liberta de nós mesmos, nos liberta acima de tudo daquilo que nos destrói, porque o mal, aquilo que nós produzimos na nossa mente, no nosso coração, nas nossas mãos, ele não é somente direcionado para quem recebeu a maldade, mas também destrói em nosso coração aquele germe de bondade que nos levará um dia ao encontro com o Senhor. Portanto, nos destruímos ao imaginar que estamos destruindo outros, né, com o nosso modo egoísta, vaidoso, orgulhoso de agir. Então,
Está aqui a lição de hoje, não é? Bonita, que o profeta seja aquele que nos ajuda a perceber isso. Pode ser um colega, um irmão, um amigo, pode ser um estranho, pode ser, quem sabe, até durante um filme, você escuta um personagem que lhe leva a refletir sobre a sua vida. O que importa é tomar uma atitude, não se acomodar e deixar, de fato, que Deus faça seu caminho no coração. Vamos então escutar o que Jesus nos fala no Evangelho? Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Esse evangelho que acabamos de escutar é um evangelho muito conhecido, mas muito útil para que a gente entenda o quanto nós somos semelhantes a Jesus, que mesmo sendo quem era, fazendo milagres, realizando coisas extraordinárias, não foi bem compreendido. Então, se nem Jesus agradou os seus, quanto mais a gente vai querer que todos possam nos louvar, nos engrandecer pelo bem que tenhamos feito. Nada disso. Tenhamos a nossa consciência sempre humilde de sabermos que estamos fazendo aquilo que no nosso coração sentimos que é justo, que é correto fazer, que é o bem maior fazer, mas não esperar que ninguém venha nos dar qualquer tipo de recompensa por esse tipo de atitude, porque é a Deus que nós oferecemos o melhor que nós somos ao fazer o bem ao outro. É assim que a gente vê que Jesus não foi bem recebido pelos seus, que o criticava, tentando fazer rememorar, quem sabe, a sua origem simples, banal. Ele não é o filho do carpinteiro, não mora aqui conosco, não é alguém como nós. Como é que ele tem pretensão de ser quem qualquer que seja, não é uma pessoa maior, melhor? Então não era pretensão nenhuma de Jesus ser maior. Mas os seus milagres, as suas ações extraordinárias, claro que chamavam a atenção, quem sabe a inveja, não é? Quanto mais hoje a gente vê, muitas vezes, por causa da inveja, pessoas serem destruídas na sua boa imagem, na sua reputação, porque a língua é sempre mais rápida, né, do que o coração para ver exatamente o que está acontecendo na nossa frente. Então, nesse sentido, é um alerta, tanto para que a gente não esteja do lado daqueles que criticavam Jesus, nem tampouco nos desestimulemos por conta daqueles que não nos compreendem, e aí passamos a não querer fazer o bem, porque chega a um ponto que a gente pensa, não vale a pena, por mais que eu faça, ninguém reconhece. Essa é a atitude pior que poderia acontecer se a gente deixasse de fazer o bem porque não somos reconhecidos. Porque, afinal, se for assim, teremos já caído naquele risco que Jesus nos disse, né? Faça com a mão esquerda, não deixe que a mão direita veja. Isto é, que a gente não deixe, portanto, que as nossas ações sejam ali em função daquilo que elas podem despertar no outro, como reconhecimento ou louvor. Mas, em todo caso, é a gente que se dá conta, cada dia, de que ser profeta, nesse sentido, né, de agir bem, independente do senso comum das pessoas, é algo difícil. A gente quer reciclar o lixo, a gente quer separar as coisas direito para que ninguém possa, digamos assim, se machucar quando a gente coloca aquele vidro que quebrou dentro da lixeira, mas nem todo mundo faz, e a gente se lamenta, às vezes, do trabalho que dá fazer certas coisas pensando no outro. Mas olha como pequenos gestos revelam a nossa preocupação com quem está à nossa volta, quem está nos servindo, muitas vezes, não é? Como é que aqueles que estão nos servindo estão vivendo, se eles estão tendo o necessário para o seu dia a dia, se falta algo na sua casa enquanto eles estão aqui servindo na nossa. Olha quanta coisa que pode representar não apenas uma delicadeza, mas um sentimento profundo de irmandade, de colaboração, de sentimento de que somos todos, de fato, corresponsáveis pela vida uns dos outros. E é isso que faz com que esses pequenos milagres do dia a dia não sejam bem reconhecidos, não sejam bem aceitos por quem prefere viver na sua vidinha cotidiana, sem se preocupar com o outro. A gente pode tirar uma lição como essa de um texto assim, mas tantas outras lições a gente sempre tira do Evangelho, como cada um se coloca na posição. Afinal, eu sou aquele que critica,
está sempre falando mal do outro, independente do bem que ele tenha feito? Ou sou aquele que, ao contrário, se lamenta por ter feito bem e não ser reconhecido? Onde eu me coloco? Como Jesus, que aceita simplesmente que os outros pensem o que queiram pensar, mas não deixa de ser quem ele é, não é capaz de agir bem? Esse é um aspecto importante desse evangelho. Mas uma coisa curiosa, que é algo que desperta sempre na fé dos católicos um problema, afinal, a última frase desse evangelho diz que Jesus tinha irmãos, não é? Porque diz: este homem não é o carpinteiro filho de Maria, é irmão de Tiago, José, Judas e Simão, dando a entender que Tiago, José, Judas e Simão seriam filhos de Maria. O evangelho não deixa nenhuma resposta sobre esse assunto. É possível as duas coisas, olhando do ponto de vista daquilo que está escrito. Mas daquilo que depois, com os anos, foram sendo acumuladas na compreensão dos cristãos a respeito da figura de Maria, Maria foi sempre despontada, sempre apresentada nos textos bem antigos como aquela mulher que não teve outros filhos com José, permaneceu, portanto, virgem, mesmo depois do nascimento de Jesus. Então, essa é a fé que a igreja oferece, que a leva a interpretar essa passagem de uma outra maneira. Qual é a maneira? Afinal, a palavra filho de Maria é Jesus, a palavra irmão de Tiago, José, Judas e Simão pode ser usada em outros contextos. A palavra irmão é usada na Bíblia para refletir qualquer tipo de relação de parentesco. Então, o parentesco de um primo é também um irmão. O parentesco de um cunhado é um irmão. Esses nomes que nós construímos na nossa sociedade para distinguir cada pessoa dentro da família não existia no mundo antigo e nem na linguagem. Portanto, não existia a palavra primo ou cunhado, se a gente quiser, para se referir a um parente. Nesse caso, era irmão. E afinal é verdade. Nós somos todos irmãos e quanto mais se participamos da mesma condição sanguínea, né? Se dividimos o nosso sangue, somos irmãos ainda de modo ainda mais profundo. Por isso, aqui quando falamos de irmãos, Tiago, José, Judas e Simão, não estamos necessariamente falando de filhos de Maria, embora seja possível, mas não é necessário essa interpretação. De modo que, com o tempo, a tradição foi dizendo o contrário, que Maria não teve outros filhos. E assim, essa passagem é interpretada pelos católicos como um exemplo de um texto em que estes nomes que aparecem se referem a primos ou outro tipo de parentesco que Jesus tinha com estas pessoas que conviviam ali em Nazaré, junto com ele. Essa é a explicação que os católicos dão para essa passagem. Para você que por acaso tinha dúvidas sobre isso, fica aí uma pequena catequese de hoje. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida e, acima de tudo, ajuda-nos a ser mensageiros desta vida onde quer que estejamos, a defensores de uma vida que se extrapola quando pensamos apenas na nossa própria existência para descobrir que somos parte de um corpo bem maior. Obrigado, Senhor, pela família humana na qual participamos. Ajuda-nos a construir um mundo mais fraterno, mais justo, mais solidário, mais amoroso, ainda que não seja esse um sentimento compartilhado por todos, mas que em mim possa ter sempre certa, correta, dentro de mim esta certeza de que vale a pena ser bom e é bom ser bom. Ajuda-me a ser profeta de um mundo novo, hoje e sempre. Abençoa-nos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica. A dica da semana é descobrir que ser profeta é um convite que Deus faz a todos nós. Todos nós somos convidados a anunciar o mundo novo pela prática do bem, a anunciar o mundo novo pela justiça, pela verdade que vivemos, que praticamos. Como temos sido profeta no nosso dia a dia? Temos tido coragem de não renunciar aos valores que compreendemos serem aqueles que valem a pena serem vividos para que a vida prevaleça? Como tem sido a sua vida como profeta? Vamos refletir nesta semana sobre esta vocação profética que todos nós, todos batizados, possuem. Fica a dica. Preparando o domingo.